Olá novamente, bem-vindo à nossa sexta aula de cálculo algébrico, certo? Então hoje a gente vai falar de equação de segundo grau, de como resolver uma equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara, certo? Como achar se existirem, caso exista, né? Se existirem as raízes ou soluções de uma equação de segundo grau, certo? Essa aula é destinada ao pessoal do nono ano em específico, mas o pessoal do oitavo ano pode assistir, que tem algumas coisas que a gente trabalha também no oitavo ano, a nível de introdução. Cálculo algébrico, parte 6, a nossa habilidade da BNCC, compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Então, para a gente chegar a tudo isso daí, vamos ter que passar pela equação de segundo grau. Então, raízes ou soluções de uma equação de segundo grau, certo? Então, o que significa raízes ou soluções? É você encontrar justamente o que vai resolver um determinado problema. Quando você está tentando resolver um problema, você fala assim mesmo, olha, achei a solução, certo? Tem uma frase antiga que é: dinheiro é a raiz do problema, é a solução do problema, certo? Esse termo raízes tem a ver com solução, não tem a ver necessariamente, embora possa ser analisado também com raízes de uma árvore, que a gente imagina logo isso, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, não, mas são soluções, certo? Então, qual é a solução? Qual é a raiz da equação? Qual é a solução que vai resolver aquela equação, daquela forma que está? Resolver uma equação é encontrar as suas raízes ou soluções, certo? Nesse caso, são sinônimos aqui pra gente, raízes ou soluções. Raiz ou solução de uma equação com uma incógnita é o valor que, atribuído à incógnita, torna a sentença matemática verdadeira, certo? Você já deve ter estudado a equação do primeiro grau e sabe do que a gente está falando, certo? Você estudou no sétimo ano. Por exemplo, as raízes ou soluções da equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, são 2 e 3, pois esses valores são os números que tornam a sentença verdadeira. Indicamos as raízes assim. Eu posso ler x' igual a 2 e x2' igual a 3. Alguns autores escrevem x1, 1 no caso subscrito, e x2 com 2 subscrito, certo? Para não confundir com o expoente. Mas também pode ser trabalhado assim, x', x2', x traços, x2 traços, certo? Mas o que quer dizer isso? Que são duas raízes para essa equação de segundo grau, ou soluções. Observa o x lá na equação de segundo grau, certo? Então, se você substituir o x por 2, vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado dá 4. 4 menos, aí 5 vezes 2 vai dar menos 6. Mais 6 vai dar 0. Ou seja, deu 0 no lado esquerdo também, assim como no lado direito, que já está sendo apresentado. O mesmo vai acontecer com 3. Se você colocar o 3 no lugar do x, fica 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 dá 9. 5 vezes 3 dá 15. Então vai ficar 9 menos 15, que dá menos 6. Mais 6 vai dar 0 novamente, certo? É o que a gente verificou aqui, ó. Se eu substituir o x por 2, vai acontecer isso que a gente fez agora há pouco. Então, eu posso dizer que o x é a solução dessa equação aí, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. O mesmo vale para o 3. Se eu substituir o x por 3 na equação, vai ficar 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 igual a 0.
3 ao quadrado, 9, 5 vezes 3, 15. Sempre as multiplicações e as potenciações por primeiro. 9 menos 15 mais 6. Vamos resolver primeiro 9 menos 15, da esquerda para a direita. Dá 6, menos 6, desculpa. Menos 6 mais 6 igual a 0. Portanto, o x igual a 3 é a solução da equação. Então, essa equação do segundo grau, ela tem aí, nesse caso, duas raízes. Lembrando que essa equação do segundo grau, ela está dentro do conjunto dos números reais, certo? E, no caso, já podemos falar em quantidade de raízes, ela vai ter no máximo duas raízes dentro do conjunto dos números reais, certo? Com essas operações que a gente está acostumado a fazer. Já x ao quadrado, x igual a 4, por exemplo, não é solução ou raiz dessa equação. Pois, o que acontece? Se eu colocar o 4 no lugar do x, ó, 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 mais 1, 4 ao quadrado dá 16, menos 2 vezes 4, 8, mais 1. 16 menos 8 dá 8, mais 1 dá 9. Ou seja, não deu 0, como está no lado direito. E é claro que 9 é diferente de 0, certo? Então, nesse caso, não entra o 4 como solução. E para a teoria das equações do segundo grau, você vai ver que dentro do conjunto dos números reais, certo? É importante a gente falar isso daí. Ela só tem, no máximo, duas raízes reais. Quer dizer que ela pode ter uma raiz real, somente uma raiz, assim como também ela pode não ter raízes reais, certo? Então, já vamos logo com essa teoria. Ou ela não tem raiz real, ou seja, é impossível de resolver nos reais, certo? Ou ela só tem uma raiz real, que a gente chama também de raiz dupla, certo? Ou então ela tem duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Então, existe equação do segundo grau sem solução? Aí, boa pergunta. Pensando nos números reais, existe sim. Por exemplo, x ao quadrado igual a menos 4. Não tem solução raiz real, pois não existe número real que elevado ao quadrado resulte em menos 4. Certo? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, números como raiz quadrada de menos 4, de menos qualquer outra coisa, fazem parte do conjunto dos números complexos, certo? Que a gente chama de C com um traço lá, que é uma extensão do conjunto dos números reais, que é representado por R e que será estudado no ensino médio. Então, não diga simplesmente que não existe, certo? Diga que não existe raiz real ou então que não existe no conjunto dos números reais, certo? Com essas operações que a gente tem trabalhado, de adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? São as operações triviais. Então, cuidado com a linguagem. Isso pode fazer muita diferença na hora de colocar uma resposta. Existe raiz dessa equação? Sim, mas não no conjunto dos números reais. Ou então, não existe solução no conjunto dos números reais, certo? Então, qual seria a fórmula de resolver? Qual seria a forma de resolver? Ou seja, a fórmula de resolução de uma equação do segundo grau. Bom, você está no nono ano, no oitavo já deve ter ouvido falar também, na fórmula de Bhaskara. Mas antes disso, a gente vai ler uma história aqui para você rapidamente, certo? Que você vai, às vezes vai pegar um livro estrangeiro e você não encontra a fórmula de Bhaskara. Você fala, poxa, só a gente que estuda. Então, é importante você ter esse conhecimento histórico sobre ele. Eu coloquei um texto legalzinho para a gente fazer uma breve leitura, rapidamente, antes da gente continuar o cálculo. Quem foi Bhaskara e por que fórmula de Bhaskara? Bhaskara, que nasceu em 1114 e faleceu em 1185, foi um matemático e astrônomo indiano,
considerado um dos mais importantes matemáticos do século XII. Porém, curiosamente, a fórmula de resolução de equações do segundo grau, que leva seu nome, não foi escrita por ele. Nós temos uma ilustração fictícia aí do matemático indiano Bhaskara, certo? Como ele poderia ter sido, já que hoje em dia ninguém viveu essa época para ter tido uma foto dele, certo? Apenas com base em relatos. Na verdade, o hábito de dar o nome de Bhaskara para essa fórmula se estabeleceu no Brasil por volta de 1960. Esse costume, aparentemente, é apenas brasileiro, pois não se encontra o nome de Bhaskara para a fórmula em outros países. Os fatos apresentados a seguir contribuem para indicar que Bhaskara provavelmente não é o autor da fórmula, certo? Problemas que recaem em uma equação de segundo grau já apareciam há quase 4.000 anos em textos escritos pelos babilônios, como foi visto na introdução do capítulo, certo? No caso, de onde foi tirado o texto, né? Nesses textos, o que se tinha era uma receita, escrita em prosa sem uso de símbolos, que ensinava como determinar as raízes em exemplos concretos com coeficientes numéricos, certo? Então aqui ele pede uma indicação de onde foi tirado esse texto para você ler o texto. Os Babilônios e as equações de segundo grau, na seção ponto de chegada. É só verificar nas nossas referências quando a gente for apresentar, e esse texto está no livro das nossas referências, que eu posso citar quando a gente chegar lá. As duas obras mais conhecidas de Bhaskara, que eu posso pronunciar aqui como Lilavati e Vijayanagara, que tratam de aritmética e álgebra, respectivamente, contêm numerosos problemas sobre equações de primeiro e segundo grau, porém resolvidas também com receitas em prosa. Até o fim do século XVI, não se usava uma fórmula para obter as raízes de uma equação de segundo grau, simplesmente porque não se representavam por letras os coeficientes de uma equação. Isso começou a ser feito a partir de François Viète, certo? Eu estou pronunciando dessa forma, mas pode ser diferente. Matemático francês que viveu de 1540 a 1603. Logo, embora não devam ser negadas a importância e a riqueza da obra de Bhaskara, não é adequado atribuir a ele a fórmula de resolução da equação do segundo grau. Nós temos aí a fonte, Revista do Professor de Matemática, número 6 e número 39, certo? Então, olha para cá. Não foi o Bhaskara o inventor da fórmula, segundo esses relatos históricos. Mas a gente, no Brasil, principalmente, acaba atribuindo a ele fórmula de Bhaskara, fórmula de Bhaskara, fórmula de Bhaskara. De tanta repetição, de tanta publicação e denominação dessa fórmula com o nome dele nos livros didáticos, em alguns livros superiores a gente acabou definindo como fórmula de Bhaskara, consolidando como fórmula de Bhaskara. Lembrando que é apenas no Brasil que é falado essa situação. Se você for para um outro país, pode ser que você encontre um livro do 8º, 9º ano que fale da fórmula ou resolva a equação do segundo grau de alguma outra maneira parecida, porque essa fórmula não é a única maneira de resolver, mas não vai citar o Bhaskara, certo? Então, voltando comigo na tela. Afinal, que fórmula é essa? É a que está aparecendo aqui para vocês. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a, certo? A fórmula de Bhaskara vale para qualquer equação de segundo grau. Ela permite calcular o valor de x utilizando os coeficientes a, b e c. Os coeficientes numéricos, certo? Que aparecem em forma de números, que a gente já estudou, certo? Mais à frente, um estudo assim aprofundado, você vai ter as equações literais, certo? Que no caso não necessariamente vai aparecer números no lugar desses coeficientes. Podemos indicar o valor dessa expressão aí que vocês estão verificando, b ao quadrado menos 4ac, pela letra grega delta, mais um condicionamento, certo? A gente condicionou que isso se chama delta.
Ou seja, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que 4ac é 4 vezes a vezes c. Substituindo na fórmula da resolução de equações do segundo grau, obtemos x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo sobre 2a. Lembrando que delta é o valor b ao quadrado menos 4ac. Certo? A dedução dessa fórmula fica para você verificar, como tarefa, certo, de casa, vamos dizer assim, para você verificar no seu livro, certo? Fazer alguma pesquisa na internet, certo? Para justamente você entender que ela não apareceu assim, ela tem uma dedução, não é difícil, certo? Mas fugiria aos nossos objetivos nesse primeiro momento, certo? No outro momento talvez não, mas nesse primeiro momento é importante que você conheça, certo? Então vamos lá a alguns exemplos. Como é que a gente resolve? Então nós temos a equação do segundo grau, certo? X ao quadrado menos 4x menos 32 igual a zero. Primeiramente, eu tenho que identificar os termos A, B e C. Não posso errar nenhum sinal desses termos. Nesse caso, o A igual a 1, o B igual a menos 4 e o C igual a menos 32, certo? Então, após isso, a gente vai... Bom, pelo menos eu trabalho assim. A gente vai calcular o famoso delta. Porque pelo delta que a gente já sabe se haverá duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes, duas raízes reais iguais, ou seja, somente uma raiz, na verdade, né? Ou não haverá raízes reais, certo? Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. No lugar de b, vamos colocar menos 4, então fica menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 32. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4. Dá menos com menos mais, 4 vezes 4, 16. Aí, menos do 4 com mais do 1 dá menos. Aí, esse resultado menos com menos 32, menos do 32, menos com menos vai dar mais. Aí fica 4 vezes 1 vezes 32, que dá 128. Então, fica 16 mais 128, que dá 144. Quando delta é maior que zero, a gente diz que a equação tem duas raízes reais e diferentes, certo? Quando delta é positivo. Então, já sei que terão duas raízes reais e distintas. Às vezes, não é tão simples calculá-las, principalmente se o delta não for um quadrado perfeito, certo? Nesse caso, ele é um quadrado perfeito. A gente já estudou e já trabalhou sobre quadrado perfeito. 144 é um quadrado perfeito. Quando eu tirar a raiz quadrada de 144, dá 12. Então, vai ficar mais simples o cálculo. Então, vamos lá. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo sobre 2 vezes o a. Então, vai ficar menos o valor de b, menos 4. O primeiro menos é da fórmula. O segundo menos é do valor de b mesmo, que é menos 4. Mais ou menos da fórmula, a raiz quadrada. Quanto deu delta? 144. Coloca 144 no lugar do delta. Tudo sobre 2 vezes o a, que é 2 vezes o 1. Menos 4 vai dar 4. Mais ou menos, raiz quadrada de 144, 12. Certo? 2 vezes 1, 2. Então, a primeira raiz, eu vou pegar o primeiro sinal. Pode ser o mais ou menos. Por convenção, a gente costuma pegar geralmente primeiro o mais, mas pode ser o primeiro menos também. Então, 4 mais 12, 16. 16 dividido por 2, 8. Então, x' ou x1 é igual a 8. 8 é a primeira raiz quadrada. Ou, primeira raiz da equação, desculpa. A segunda raiz, 4 menos 12, certo? Vai ficar menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos do 8 com mais do 2 dá menos. 8 dividido por 2, 4. Então, o resultado, menos 4. Portanto, as raízes da equação são x igual a 8 e x igual a menos 4. Aí, para diferenciar, a gente coloca x' igual a 8 e x' igual a menos 4. Ou x1 igual a 8 e x2 igual a menos 4.
certo? Uma ou outra resolve a equação. Igual a zero o lado esquerdo também, certo? Vamos a um outro exemplo. A seguinte equação do segundo grau. 4x² menos 12x mais 9 igual a zero. Então, identificando A, B e C. O A é 4, o B é menos 12 e o C é 9, certo? Lembrando que você não pode errar o sinal na identificação desses termos. Então, delta igual a b² menos 4ac, b é menos 12 ao quadrado, fica menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes. Esse menos 4 vezes é da fórmula. O valor de A é 4, o valor de C é 9. Então, menos 12 ao quadrado é menos 12 vezes menos 12. Menos com menos vai dar mais, 12 vezes 12, 144. Aí, menos 4 vezes 4 vezes 9 dá 144. 144 menos 144 igual a zero. Portanto, delta é zero. Quando delta é zero, a quantidade de raízes reais é somente uma, certo? A gente diz que a equação do segundo grau tem raiz dupla, certo? Ou então, raízes reais e iguais, certo? Que na verdade é somente uma raiz real. Vamos atrás dela. Então, x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo sobre 2 vezes o a. Então, fica menos, aí o b, menos 12, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que deu zero, tudo sobre 2 vezes o 4. Menos menos 12, 12, certo? Mais ou menos a raiz quadrada de zero é zero. 0 vezes 0 dá 0, raiz quadrada de 0 é 0. 2 vezes 4, 8. Então, repara, o que foi feito aqui? Se eu somar 12 com 0, vai dar 12. Se eu tirar 0 de 12, vai continuar dando 12. Então, esse mais 0 ou menos 0 não vai diferenciar o valor que vai dar para, de repente, eu dividir em duas raízes. Então, dá simplesmente 12. E aí, 12 dividido por 8, eu posso escrever como 12 oitavos, ou eu posso simplificar, certo? Nesse caso, por 4. 12 por 4, 3. 8 por 4, 2. Certo? Fica 3 meios. Eu poderia deixar na forma decimal ainda. 3 dividido por 2 dá 1,5, certo? 1,5. Então, nesse caso, x' e x duas linhas, ou x1 e x2 são iguais, que é o resultado 3 meios. Então, 3 meios é a única raiz real da equação. Dizemos que a equação tem duas raízes iguais a 3 meios, ou seja, x' igual a 3 meios e x duas linhas igual a 3 meios, certo? E vamos a mais um exemplo. 5x² menos 3x mais 1 igual a 0. O A é 5, o B é menos 3 e o C igual a 1. É importante você observar o seguinte, ó. O A é sempre o que vai multiplicar, no caso, a incógnita ao quadrado. Nesse caso, x ao quadrado. O B é o que vai multiplicar a incógnita somente. Nesse caso, é x menos 3. E o C é o que não multiplica a incógnita. Toma apenas cuidado, porque pode futuramente aparecer problemas em que, vamos dizer, a equação comece assim, menos 3x mais 5x² mais 1. Aí, pela prática induzida de você olhar sempre que o primeiro termo é A, o segundo é B, o terceiro é C, você pode cometer um equívoco. Então, tome cuidado, fique sempre de prontidão que o A é o que multiplica o x ao quadrado, ou o y ao quadrado, ou o b ao quadrado, ou o z ao quadrado, ou o s ao quadrado. O b é o que multiplica a incógnita, ou seja, o x, ou y, ou z, ou m, ou n. E o c é o termo que não multiplica a incógnita, certo? Igual a 0 no outro lado. Se de repente tivesse igual a 2, você teria que fazer alguma operação aritmética, no caso, tirar 2 de cada lado, para que no lado direito ficasse 0. Então, sempre tem que ficar igual a 0. Então, vamos lá.
Delta é igual a b quadrado menos 4ac, certo? O b é menos 3, então fica menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que nesse caso é 5, vezes o valor de c, que nesse caso é 1. Então, menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. 4 vezes 5 vezes 1. Então, vamos lá, menos do 4 com mais do 5 dá menos. Esse menos que deu como resultado com mais do 1, menos. Então, 4 vezes 5, 20, vezes 1, 20. Então, fica 9 menos 20, que dá menos 11. Então, olha o que acontece. Dando menos 11, eu vou colocar o menos 11 dentro da raiz quadrada. Então, se eu der continuidade, como fica? X igual a menos o valor de b, que é menos 3, né? Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que a gente já calculou, que deu negativo, menos 11. Tudo sobre 2 vezes o a, 2 vezes o 5. Aí, menos com menos 3 vai ficar 3. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 11, tudo sobre 2 vezes 5, que é 10. Então, observa, eu tentando calcular, eu não vou conseguir. Por quê? Porque não existe a raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, certo? Não existe. Não tem como você calcular. E aí, o que acontece? Se não existe a raiz quadrada, você não vai conseguir achar uma solução, não vai conseguir achar uma raiz para essa equação segundo grau. Então, o que a gente diz? Que a equação ela é impossível em R, ou seja, no conjunto dos números reais, certo? É muito importante você ter esse português. É impossível no conjunto dos números reais. Como a gente abordou agora há pouco, no outro conjunto, no conjunto dos números complexos, você vai ver lá no ensino médio que ela é possível ser resolvida, certo? Então, o que eu posso observar aqui nesse terceiro exemplo? Que o delta deu negativo. E isso é uma regra geral. Toda vez que o delta der negativo, der um número menor que zero, qualquer número real menor que zero, você sabe que a equação do segundo grau ela é impossível dentro do conjunto dos números reais, certo? Então, essa equação não tem raiz real, pois não existe valor real para a raiz quadrada de menos 11, que é a raiz quadrada de número negativo, certo? Isso é muito importante, certo? Para o seu conhecimento em futuros conteúdos matemáticos também, certo? Então, a gente simplesmente coloca que ela é impossível dentro dos números reais. Você pode colocar que a solução dessa equação dentro dos números reais, ela é um conjunto vazio, certo? Você pode escrever isso aí sem problema, mas é importante você colocar que é dentro do conjunto dos números reais. Qual é a solução dela? Conjunto vazio, certo? Aí você já pode até começar a ter envolvimento com a teoria dos conjuntos assim mais elementar, que você começa a estudar de forma mais detalhada lá no ensino médio. Equação do segundo grau é um conteúdo muito extenso. Você vai trabalhar ele quando a gente for estudar a função quadrática, certo? Que também pode ser chamada de função polinomial do segundo grau. E existem inúmeros problemas que você pode trabalhar que cai em equação segundo grau. E essa possibilidade de ela ter uma raiz, duas raízes distintas ou nenhuma raiz, certo? Ela vai puxar várias interpretações para o problema que você está resolvendo. Se o problema de repente pedir quanto vale o x, que é a medida de uma figura geométrica, certo? Sendo que esse x vai ser solução de uma equação segundo grau. Se você está resolvendo, deu duas raízes reais e diferentes, sendo que uma delas é negativa, você vai dizer que, embora ela seja a raiz da equação segundo grau, ela não vai servir para aquele teu problema, certo? Isso aparece bastante. Se você começar a resolver os problemas
de equações do segundo grau, que vai aparecer no seu livro ou em qualquer outro lugar que você possa pesquisar, você vai se deparar bastante com esse tipo de situação. A equação vai te dar duas raízes reais, certo? Sendo que às vezes uma é negativa e ela não vai servir porque, por exemplo, não existe tempo negativo, não existe medida na geometria negativa, não existe a idade de alguém sendo negativa, certo? Isso aparece bastante. Eu convido você a, no caso, pesquisar sobre esses problemas de equação de segundo grau. Então, desde já, a gente agradece novamente, deseja-lhe bons estudos sobre equação de segundo grau e a gente se vê na nossa próxima aula. Até a próxima!